é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo eu vou falar para vocês de um truque que me ajudou a resolver um problema que eu tenho e que pode ser útil para todos vocês. Não é uma solução trivial, não é uma solução barata, não é algo que resolve todos os problemas de todo mundo, mas resolve o meu, tá? E eu queria compartilhar no primeiro momento para poder ajudar quem puder, quem precisar de algo parecido com isso, porque eu tive bastante problema em conseguir fazer, não tinha uma documentação centralizada, não achei um canal no YouTube que resolvia, que mostrava todos os passos, né? Então eu resolvi fazer o meu até para documentação interna também, né? Então, em segundo lugar, documentação interna, beleza? Qual que é o rolê? Vamos lá. Eu sou um entusiasta de machine learning e IA, e eu tava com um problema muito sério, que é eu tenho uma placa de vídeo da AMD, é uma RX 5700, uma placa bacana. Eu fiz o meu TCC do curso de engenharia usando ela, né, para visão computacional, deu tudo certo. Mas para essas tecnologias novas de IA, eu não consegui muitos resultados com ela por um motivo bobo, né? A comunidade IA, Deep Learning, Machine Learning, e no geral, eles implementam suas soluções para usar a plataforma CUDA, né, a biblioteca CUDA, a API CUDA, que é uma API da NVIDIA, né? E apesar da NVIDIA ter adotado o padrão OpenCL, na prática a comunidade não adotou. Então você até poderia usar o OpenCL para desenvolver as suas coisas, e aí usar esse mesmo código em outras placas, mas a comunidade em si vai direto no CUDA e é isso, tá? Na placa de vídeo da AMD, o CUDA não roda, apesar que dizem que nas versões mais novas do ROCm, que é a plataforma de drivers SDK da AMD, você consegue dar comandos CUDA lá dentro, mas assim, na minha placa eu vi que muita coisa não funciona. O que eu testei não funcionou e eu imagino que mesmo comprando uma AMD mais nova, eu só vou jogar meu dinheiro fora porque eu não vou conseguir rodar as coisas do mesmo jeito. E assim, eu uso Linux, tá? O Linux é o meu sistema profissional daily driver, tá? Eu uso Linux 99,9% do meu tempo. Na verdade, 99,99%. Para ser mais específico, eu realmente uso muito pouco Windows. O Windows é um sistema profissional que não faz parte do meu dia a dia. Eu não uso ele nem para jogar. Na verdade, eu uso sim no Xbox. O Xbox só do Windows. Eu tenho um Xbox, portanto, eu uso o Windows para jogar no Xbox. Mas no meu PC eu não uso o Windows para jogar. Para mim não faz o menor sentido porque o Proton e o Linux são muito bons para isso, no final das contas, né? E os jogos, e o tipo de jogo que eu gosto, eles rodam muito bem nesse meu setup. Então não tenho por que rodar meus jogos no Windows, eu não vou ter ganho nenhum fazendo isso. Então não uso o Windows nem para jogo, né? Na prática é isso que acontece. Mas eu sinto falta do Windows para desenvolver algumas coisas específicas de engenharia, como as SDKs e IDEs, que só tem para Windows. Por exemplo, para programar para essa placa aqui, que é uma plaquinha que eu estou estudando ela já tem algum tempo, não tem o que fazer, cara. Não adianta você botar ela no Linux, ela vai funcionar de forma capenga, não tem todas as ferramentas, ficar batendo cabeça. E o meu objetivo é aprender a placa, não é ficar batendo cabeça como é que eu faço para ela funcionar no Linux. Então, eu, elitista como eu sou, Cheers, eu resolvi comprar uma outra placa de vídeo. Eu comprei duas placas de vídeo. Eu comprei uma placa de vídeo a mais para colocar no meu computador. Agora meu computador tem duas placas de vídeo. Qual que é o plano? O plano é, vou aumentar a letra aqui. O plano é usar a placa de vídeo AMD no Linux, porque ela é perfeita no Linux, tá? Essa é uma coisa que eu vivo discutindo com o Otávio, essa questão de Linux e tal. Finalmente eu entendi a dor dele, cara. Eu nunca entendi a dor dele. Porque ele falava pra mim, pô, mas isso aí mas o Linux é um lixo. O Linux pra isso não presta. Não, mas o Linux tem put lag. O Linux, você fala, cara, você tá maluco, velho. Eu tenho um Linux aqui, a mesma distro que você tá usando aqui, eu não tenho esse tipo de problema. Como é que você tem esse tipo de problema? A diferença é que eu uso a AMD de vídeo e ele usa a NVIDIA, né? E eu nunca imaginei, porque eu já fui usuário de NVIDIA por muitos anos, tá? Entre 2002 até 2019, eu fui usuário de NVIDIA. Eu não tinha placa AMD. Na verdade, os únicos momentos que eu tive placas de vídeo da AMD foram quando eu tinha Macintosh, né? Quando eu tinha lá os Macs. Ou quando eu montei um Hackintosh, né? Eu montei um Hackintosh com placa de vídeo da AMD, da TI, né? Então, assim, eu nunca tive problemas com a NVIDIA. Na verdade, a NVIDIA pra mim era uma alegria, porque ela era uma placa de vídeo boa e custava barato na época. Hoje em dia não custa mais barato. Antigamente você pegava R$ 300, você ia lá e comprou uma placa de vídeo e jogava o jogo do ano, né? Eu comprei uma, foi até engraçado essa, mas eu comprei uma NVIDIA pra jogar Unreal Tournament 2003, 2004. E que era o jogo do ano, velho. E eu tava ali jogando o jogo do ano com uma placa de vídeo de R$ 200. Na verdade, não, foi um pouco mais, foi 350, vai. 350, R$ 400. E eu jogando o jogo do ano, né? Mas enfim, o lance é que, é, como a placa de vídeo ela chegou tipo numa segunda-feira,
eu pensei comigo, "Mano, eu não vou desmontar meu PC inteiro numa segunda-feira pra passar a semana inteira panguando um computador. Eu vou perder um dia para desmontar esse computador e instalar as duas placas, né? O que que eu vou fazer? O drop and replace. Eu vou tirar uma placa, vou botar outra, né? Aí eu tirei a AMD, eu ajustei meu Unix OS, tirei todas as entradas de AMD GPU, botei tudo no NVIDIA, rebuildei o sistema para funcionar no próximo boot, troquei as placas, e aí quando eu rebutei o Unix OS, subiu de primeira. Né? Foi incrível. O problema é que o desempenho da NVIDIA no Linux, ela é um cocô. Essa é a dura realidade. Ela é um cocô. Você pode botar no Shorg, você pode botar no Wayland, não interessa, é um cocô, tá? Você tem um input lag maior do que se você tivesse com uma placa de vídeo da AMD ou da Intel. Você tem um problema. O meu mouse, eu tô falando da minha experiência, tá? Eu usei essa placa que vocês estão vendo aqui, é uma GeForce 3060 que eu comprei na promoção da Cyber Monday, foi baratinha, R$ 1.800, eu paguei. É, cara, quando eu tava só com essa placa na máquina, o meu mouse ele tava rodando a 15 FPS, tá ligado? Meu mouse ele parecia um PowerPoint. Ele não era aquele movimento contínuo, não, parecia um PowerPoint. E na hora que eu acionava os efeitos visuais do plasma, por exemplo, esse efeito aqui, ó, esse efeito, por exemplo, cara, ele demorava 2 segundos para inicializar o efeito. E qualquer coisa que eu fazia em termos de interface gráfica era um cocô. Ele só era bom na hora de jogar. Na hora que você botava o jogo ali, opa, o jogo rodava, que era uma maravilha. Mas qualquer outra coisa que não for o jogo, era uma droga. Tá ligado? É uma droga. E aí eu entendi o porquê que o Otávio xingava tanto o Linux e falava que o Linux estava tão atrás do Windows. Eu não entendia porque. Aí eu entendi. Claro, para mim, o problema é a NVIDIA. Se você não usa NVIDIA, dificilmente você tem essa impressão ruim de Linux que o pessoal tem. O problema é que a NVIDIA ela é muito forte em termos de marketing, de mercado. E a AMD ela se conforma em estar no segundo plano. Então, tipo, ela não precisa ficar ali gastando uma puta grana para competir com o primeiro lugar, se ela pode pegar um segundo lugar consolidado ali, entre as placas fracas e médias, ela consegue vender placa pra caramba, né? Diferente da Nvidia, a AMD, ela tá vendendo placa de 2014 até hoje, velho. Ela tá vendendo aquelas R7, R9, ela tá vendendo essas placas até hoje, mano. É placa pra, que o Otávio diz lá, é placa pra 720p, entendeu? É placa de PlayStation 3, entendeu? Para competir pra gráfico de PlayStation 3. E ela vende horrores até hoje, porque são placas que são baratas e, querendo ou não, elas são suportadas. Se você for lá no site da AMD, se você usa o Windows e for no site da AMD, você consegue baixar o driver lá e tem um driver novo. E ao contrário da Nvidia, isso aí eu boto minha mão no fogo. Vocês podem discordar de mim, mas eu boto minha mão no fogo porque é essa experiência que eu tenho. Diferente da Nvidia, as placas da AMD elas envelhecem melhor. Você vai colocando, você fica com a placa, ela não fica necessariamente mais lenta com o tempo. Conforme você atualiza driver, você ganha até FPS. Então, essa minha RX, por exemplo, ela começou com um desempenho e hoje ela tá com outro. E ela tá cada vez ganhando mais recursos e melhorando. O pessoal já tá falando de botar gerador de frame nessa placa, que nativamente ela não tem. Nativamente ela não tem Ray Tracing, mas por software ela já tem. Então eu consigo jogar um jogo que simula lá um Ray Tracing de alguma forma e tá tudo certo, entendeu? Não é uma coisa que você... é diferente da NVIDIA, por exemplo, que eu boto minha mão no fogo para falar isso, porque é a experiência que eu tenho, muita gente vai concordar comigo, que conforme a NVIDIA vai lançando placa, os drivers vão ficando piores para a NVIDIA, e você não tem o que fazer, porque o driver é proprietário, se você não usar ele, você não usa nada, né? Ah, mas tem o driver livre, vai, então usa lá. Boa sorte aí. Não tem comparação, tá? Não tem comparação. Entre você usar o AMD com driver livre que já está no kernel do Linux, só você botar o Linux já está funcionando tudo certinho, e de você botar uma NVIDIA que de vez em quando o driver vem meio cagado, aí você fica meio sem o que fazer, aí você tem o Wayland, mas o Wayland não funciona, aí tem que esperar a NVIDIA fazer a parte dela, aí tem que esperar o pessoal da Wayland mudar não sei o que lá, e no final das contas a experiência não é uma experiência redonda, completamente redonda, melhorou bastante, mas não tá lá essas coisas, e para mim a experiência da NVIDIA no Linux foi um cocô. Tá? Essa expressão não tem outra. Foi uma droga. Eu torci para a semana acabar logo para poder sentar no meu computador, enfiar as duas placas ao mesmo tempo e poder voltar a usar a minha NVIDIA como placa principal. Então, esse é um ponto importante, tá? A minha motivação foi IA, basicamente. Tá? Eu não comprei essa placa para jogar, até porque essas duas placas são muito parecidas. A ATI 5700 e a 3060, elas são muito parecidas em termos de desempenho. Eu tive a impressão nos jogos que eu testei que a AMD é um pouco melhor no Linux, tá? No Windows eu não sei, porque eu não uso, mas no Linux eu senti que a AMD, essa placa específica, ela saiu melhor que a 3060. Eu não sei o quanto ela se compara, na verdade, cada um fala o que quer, a galera que gosta de NVIDIA vai falar que essa 3060 é melhor do que a 7600 XT,
Tem gente que cada um fala uma coisa, então meu, fiquem à vontade para falar, mas é tanto a AMD quanto tanto o Ryzen, né, quanto essas linhas de RX, elas foram linhas que sofreram muito na mão de reviewers. A galera insistia em dizer que o Ryzen era um péssimo processador. Eu comprei o Ryzen, cara, e nego me perguntou por que você comprou esse lixo. Eu te juro pra vocês. Eu comprei a droga do negócio com 12 processadores e tinha nego falando pra mim que ela performava pior do que um i3 da Intel, assim. E é loucuragem de gente maluca que não entende nada de computador. Mas eu tive que lidar com esse tipo de coisa. A mesma coisa com a AMD. Tipo, eu comprei a AMD e eu falei, por que você comprou a AMD? Qualquer placa da NVIDIA é melhor que essa placa. Eu falei, cara, tá bom, mas no Linux ela funciona melhor e eu quero resolver o meu problema, não quero resolver o seu. Tá? Se você quer jogar na NVIDIA, você joga. Eu quero usar a minha placa no Linux, que é onde eu preciso que ela funcione, né? E no Linux é imbatível, a experiência AMD é imbatível. Você nunca vai ter uma experiência. Dificilmente você vai ter uma experiência melhor uma NVIDIA no Linux que uma AMD dessas novas no Linux, tá? Tem umas AMDs mais antigas que estão um pouco mais problemáticas, mas no geral as AMDs mais novas no Linux, botou, funcionou, não esquenta a cabeça, esquece essa merda, vai viver sua vida e tá tudo certo, tá? Você não tem que ficar se preocupando se que a placa de vídeo existe, ela tá, já vai funcionar lá de cara para você. O meu problema mesmo é esse que eu falei, tipo, eu queria desenvolver IA, eu tô nessa pilha de mexer com IAs recentes, Deep Learning, essas coisas todas, tá tudo feito em CUDA, eu não quero mais bater cabeça com RockM para poder fazer e rodar as coisas. Eu não consegui fazer funcionar, e aí eu gasto o meu sábado inteiro tentando fazer o negócio funcionar e não consigo fazer funcionar. E enquanto para NVIDIA, meu, só tá tudo pronto lá, é só baixar o Docker, rodar e já funciona logo de cara. Só que eu não quero de jeito nenhum, em hipótese alguma, deixar de usar AMD no Linux, tá ligado? Eu usaria NVIDIA se fosse para usar no Windows, se fosse trocar de sistema operacional, mas eu não tenho por que fazer isso. A minha solução foi o quê? Vamos botar duas placas de vídeo? E aí, eu uso uma para IA e eu uso a outra para usar o sistema, tá? Qual que foi a minha estratégia? Né? São duas, na verdade. Uma estratégia, na verdade, é uma estratégia que ela serve para várias coisas diferentes. Uma ideia é usar um Linux virtualizado e passando por GPU pass-through, que é uma técnica onde você passa o hardware real completamente para a máquina virtual. E aí a máquina virtual, ela opera aquela placa real, só que é uma máquina virtual que está usando. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona super bem, uma placa de vídeo com pass-through, você liga o monitor na placa e você tem sua máquina virtual saindo no monitor e não numa janela, eliminando um monte de problemas que você teria se você estivesse usando um remote desktop, um N10, qualquer coisa desse tipo, né? Porque o vídeo está saindo direto do monitor. Isso funciona super bem. Então a minha ideia é o quê? É pegar uma distro padrão que todo mundo usa, que é tipo Ubuntu, por exemplo, né? Galera de IA usa Ubuntu e tá tudo certo. E é botar um Ubuntu com fazendo a GPU pass-through e usar a GPU de dentro do Ubuntu para fazer mais maluquices. Enquanto no meu Linux aqui, que é um NixOS, nesse NixOS, por exemplo, ele não enxerga essa placa da NVIDIA, ela não usa, né? Ele enxerga que a placa está lá, mas ele não usa a placa. E aí eu deixo todas as minhas coisas de IA dentro do Ubuntu, que é uma distro que todo mundo conhece, fácil de instalar e operar e tal. E no NixOS eu deixaria organizando a minha casa, porque para mim funciona melhor o NixOS para me organizar, mas para desenvolvimento eu não gosto dele, apesar de eu tentar muito, ele é muito complexo, né? Ele acaba atrapalhando mais que ajuda. Então é uma distro que eu gosto, mas que ela não é muito prática, então no final das contas eu uso bastante VM para poder entregar as coisas de uma forma compatível com o resto do mundo, porque senão eu vou ter que ficar entregando derivação pro pessoal rodar lá no Nix, aí ferrou, certo? Tem algumas formas de fazer isso. Outra coisa interessante também é que, querendo ou não é útil para mim, mas pode ser útil para você. Essa técnica de GPU pass-through, ela funciona para o Windows também. Então, se você tem uma máquina Windows, pode criar uma máquina virtual Windows, fazer a GPU pass-through, e aí você vai lá rodar o seu Steam com os seus jogos como se fosse o Windows nativo. E tá tudo certo. Tirando alguns casos onde tem os sistemas anti-pirataria, que eles vão encher o saco porque é uma VM, tirando esses casos muito específicos, no geral, a experiência que você vai ter é a experiência nativa, tá? A experiência que eu tive foi uma experiência nativa. Eu cheguei até a instalar um jogo no Windows aqui, fazendo o GPU pass-through, rodando, saindo direto pelo monitor, e eu não senti diferença alguma do Windows Dual Boot que eu tenho aqui. Por exemplo, não vi diferença nenhuma. E aí eu já comecei a olhar pro HD que tem esse Windows Dual Boot aqui e falei, puta, daria para usar ele no LVM aí, né? E aumentar o meu storage para outras coisas. Porque, meu, agora eu falo com toda certeza, o Windows, meu, só em máquina virtual mesmo, tá?
Não faz o menor sentido eu usar o Windows Dual Boot, né? Nunca mais nesse sistema que eu faço aqui, tá? Aí eu queria só mostrar, na verdade, assim, não é um tutorial, tem tutoriais na internet. Se você seguir os tutoriais, talvez você consiga chegar onde eu cheguei. Eu tive que seguir uns 10 tutoriais diferentes, porque nenhum deles cobriu toda a complexidade do processo. A não ser que eu tenha feito alguma coisa errada, mas assim, meu, esse é um negócio que eu tentei fazer algumas vezes em outras distros e eu não tive sucesso. O único lugar que eu tive o sucesso foi no Proxmox, que é uma distribuição Linux voltada para máquina virtual, e ele é um pouco mais padronizado. Então, geralmente, se você seguir um tutorial de Proxmox, você vai chegar no mesmo lugar. Agora, usando distros normais assim, eu não consegui chegar em muitos lugares diferentes não. Qual que é o meu problema com o Proxmox? Eu tentei usar o Proxmox nessa máquina, lembrando, essa máquina aqui, ela tem 32 núcleos e 128 GB de RAM. Não é uma máquina normal. Certo? A minha ideia dessa máquina era montar um monte de máquina virtual e simular ambiente de rede, simular cluster, simular um monte de coisa, tá? Porque isso faz parte do meu trabalho e para mim facilita eu entender as arquiteturas que eu estou vendendo, para mim facilita se eu monto essa arquitetura numa máquina virtual e para mim é mais barato do que ficar comprando, alugando máquina na Amazon para fazer teste. Tá? Então, para mim, funciona melhor assim. Você não precisa ter uma máquina absurda desse tamanho para fazer esse tipo de coisa. Na época, eu testei o Proxmox porque fazia sentido, só que aí eu descobri que pro que eu queria fazer, eu precisava ter duas GPUs, eu só tinha uma. Né? A galera leva muito em conta que a GPU que você usa é uma CPU Intel, e, portanto, quase todas as CPUs Intel ela tem um vídeo integrado. Então, se você tem uma CPU Intel e tem um vídeo integrado, você pode pegar a sua única GPU e botar ela pro pass-through para a máquina virtual. O meu caso não é assim. A minha CPU não tem vídeo, tá? A minha CPU é o Ryzen 9 5950X e ela não tem vídeo. Então, para fazer funcionar o que eu queria fazer, eu precisava ter um vídeo a mais. Então, meu único jeito foi comprando uma outra placa de vídeo. Então, no final das contas, eu tenho duas GPUs que são mais ou menos iguais, assim, em termos de desempenho, acho que elas são muito parecidas. Que eu acho que a AMD é melhor, mas enfim. Mas se você tem uma CPU que tem vídeo integrado e você tem uma GPU, então provavelmente você vai conseguir fazer isso sem ter duas GPUs dedicadas que nem eu tenho aqui, tá? Você provavelmente vai conseguir fazer. Eu não sabia disso na época, eu achei que dava para fazer, mas no final das contas não dá. Você precisa necessariamente entregar completamente a GPU para a máquina virtual, e no esquema que eu fiz eu não consegui fazer, não ficou do jeito que eu queria, né? Eu até conseguia dar vídeo na máquina virtual, fazer a máquina virtual soltar o vídeo para o monitor, que era o que eu precisava, né? Só que dava pau, não funcionava direito e tal. Aí eu vi que era muito mais complicado do que eu imaginava e não deu certo. Mas eu vou contar para vocês aqui o caminho que eu fiz, tá? Então, assim, primeiro ponto, eu estou usando o NixOS, certo? Mas o conceito é mais ou menos o mesmo. É só você aplicar na sua distro favorita. Siga o tutorial da sua distro para fazer isso e vai dar tudo certo. O primeiro passo é você tem que fazer com que o seu sistema operacional nativo não carregue os drivers e não interaja com a placa de vídeo que você vai usar. E você vai fazer isso isolando essa placa de vídeo usando comandos parâmetros do kernel, parâmetros de boot do kernel, né? E parâmetros de boot do carregamento de módulos também, tá? E aí é basicamente isso aqui, tá? Então você tem que habilitar os drivers do KVM, tá? Que é de máquina virtual, KVM, no meu caso é AMD, então KVM e AMD. Você tem que habilitar o VFuel, que é o sistema de virtualização de interrupções do Linux, né? Então ele consegue virtualizar as interrupções, então você consegue passar as interrupções da máquina real para a máquina virtual, e é isso que permite que o pass-through funcione, tá? E aí no caso até um específico aqui, que é o VFuel PCI, né? Então que é específico, ó, eu quero passar os de PCI especificamente, que é onde está ligado a placa de vídeo. Aí tem um ponto importante que é o IO-MMU, tá? O IO-MMU, ele é uma abstração, puta, eu vou falar tudo errado, tá? Mas é uma espécie de abstração, digamos assim, onde o computador ele aloca determinados recursos de hardware dentro de um mesmo grupo, tá? E aí você interage com aquele grupo da mesma forma, interage com aquele grupo de uma forma específica, tá? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu posso ter um grupo de MMU, quatro portas USB, uma GPU e uma placa de som. Então toda essa galera trabalhar na mesma interrupção, eu consigo passar todo mundo junto para uma máquina virtual. Então você tem que habilitar isso, porque a gente vai fazer? A gente vai pegar o grupo inteiro do IO MMU, porque elas compartilham memória e tal. Então pega esse grupo inteiro de uma vez e joga ela para a máquina virtual aceitar. Mas para isso a gente tem que habilitar isso na BIOS, tá? Então tem que olhar lá na sua BIOS.
o IO-MMU, tá? O nome na BIOS é esse mesmo, acho que não tem muitas variações, não. Se tiver alguma variação, você procura, o fabricante da sua placa de vídeo procura por IO-MMU, que ele vai te falar qual que é o nome que vai estar lá na BIOS, mas assim, no geral, nas BIOS modernas, gamer, até dessas gamer e tal, é conhecido como IO-MMU. Você tem que habilitar isso na BIOS, tá? Habilitando isso na BIOS, você carrega os drivers, tá tudo certo. No caso aqui são módulos de kernel, tá? Então esses aqui são módulos de kernel que ele tem que carregar. Então os essenciais são o VFIO, VFIO EMU Type 1, VFIO PCI, VFIO VIR, que é FD, tá? Tem que habilitar o AMD também, beleza? E de parâmetro de kernel, porque não basta carregar o módulo, você tem que passar os parâmetros para o kernel para configurar para quando o módulo subir, ele tem uma configuração. Então você tem que avisar para ele, ó, AMD IO-MMU igual a ON, quer dizer, ele vai ligar isso no kernel. Se você usa Intel, você troca o AMD por Intel, dá tudo certo. AMD IO-MMU igual a PT, mesma coisa, você troca o AMD por Intel e vai estar tudo certo. Vai dar tudo certo. Esse aqui é um parâmetro do Bluetooth que eu uso. E aqui vem um negócio interessante que é aqui, ó, VFIO, PCI, IDs. O que é isso aqui? Esse é o grupo quais são os devices PCI que eu vou atrelar à interrupção virtual, tá? É o que minha placa de vídeo, o que minha máquina virtual vai conseguir reconhecer, conseguir passar para ele vai conseguir fazer o pass-through, tá? E aí tem esses IDs aqui, certo? Já mostra como é que você vai pegar eles. E aí, finalmente, no mod probe, que é o comandinho que carrega os módulos, né? Então, às vezes, quando você vai carregar um módulo, você tem que passar um parâmetro para o módulo funcionar. Isso aqui é um arquivo que vai estar lá no seu barra etc mod probe config, tá? É que aqui no NixOS você coloca tudo num arquivo só. Então, o kernel módulo você vai colocar lá no mod probe da vida. Aliás, o kernel módulo vai ser carregado pelo seu initrd, então você tem que alterar os módulos que lá no seu barra etc, e aí você vai dar o mk init rfs e bababá. mk, não, desculpa. O mk init rd, alguma coisa assim. Ou aquele outro treco que o Fedora usa, que eu esqueci o nome agora, que ele gera a imagem para você. E aí você altera no NTC, e aí na hora que ele for gerar a imagem da boot, ele já coloca esses drivers dentro lá. O kernel params geralmente vai no Groovy, tá? Então você coloca exatamente o que está aqui lá no Groovy, vai tudo certo. O Groovy vai estar kernel, aí você vai colocar um parâmetro por vez, AMD, GPU, sem parênteses, sem um aspas, tá? Você vai colocar lá os parâmetros, vai dar tudo certinho, você coloca lá no final e cola lá, vai dar certo. E no extra mode próprio config é lá no barra/etc também. E aí é basicamente aqui no options falando, olha, atrela esses dois caras, carregue esses dois devices nessas interrupções com o driver VFIO PCI, tá? Então, em vez de ele usar o driver da NVIDIA para subir o device da NVIDIA, ele vai usar o VFIO PCI, tá? E a mesma coisa, o outro device é um device de áudio, tá? Que é o vídeo e o áudio que vão juntos. E a mesma, aqui é só para essas duas linhas aqui que você tem que se preocupar, essa outra aqui é do meu Bluetooth, tá? Só para ilustrar, no barra etc, é uma coisa parecida com isso aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Se eu dar um grep aqui. Então, é isso. Você vai criar lá um arquivo barra etc mod probe, você coloca lá nvidia.conf, qualquer coisa assim. E aí, quer dizer, aquilo lá que está naquele arquivo de NixOS, quando eu buildar ele vai escrever isso aqui nesse arquivo. Então, é aqui, é lá no Groovy config, né? Se você usar o Groovy, né? Se você não usar o Groovy, vê aí com a sua distro. Então essas configurações elas ficam espalhadas. No Linux é tudo no arquivo só, então é tranquilo. Como é que eu consigo o device? Tá? Tem uns scripts na real. Porque o que você vai ter que descobrir, tá? Esse é um ponto importante. Você tem que descobrir qual que é o IO-MMU da placa de vídeo que você vai passar, tá? Qual que é o grupo? O que tem no grupo do IMMU que você quer? Tem alguns comandos do LSPCI que você faz para fazer, aí você cruza uma informação com a outra, você consegue achar a lista, mas tem um script bem que eu vou deixar em algum lugar aí para vocês. Facilita, né? Tá vendo aqui, ó, esse script, ele já separa os IOMMUs por grupo, tá? Então tem o grupo 0 e tal, aí você procura por NVIDIA aqui. No meu caso, eu vou procurar por NVIDIA. Grupo 14, grupo 15, olha o que será que tá, hein? Aqui, ó, achei. É o grupo 16, tá? É o grupo 16. E aí tá aqui, ó, NVIDIA Corporation, tá? E aí é o vídeo, né? Eu tenho que passar por pass-through todo o grupo, tá? Não posso passar só um device. Essa é uma coisa que nem todo mundo fala. Você tem que passar o grupo inteiro. Então você tem que tomar cuidado com um ponto também que é importante. A minha placa a minha placa mãe, ela tem dois slots PCI Express daquele grande, né? E mais
3 slots daquele PCI Express pequeno. Eu tenho a PCI Express a primária, né? E tem a PCI Express grande e secundária. A secundária, ele compartilha o IO-MMU com vários outros dispositivos do meu computador. Então ele compartilha com... Tá, que eu me lembro aqui. Ele compartilha com... é só olhar aqui, ó. Tá aqui já. É no grupo 15, né? Esse grupo 15 inteiro aqui é o IO-MMU da minha segunda placa de vídeo, tá? Que é a AMD. Então minha AMD ela não tá no slot principal, ela tá no slot secundário. Porque se eu não fizesse isso, eu ia ter que passar a NVIDIA e uma controladora USB, uma controladora SATA e mais um monte de outras coisas. E eu teria que passar tudo isso, todo mundo para máquina virtual usar, tá? E aí, isso até, dependendo do seu caso, pode até fazer sentido, né? Que pro meu caso não faz. Mas dependendo do seu caso faz sentido. Você passa o grupo inteiro, aí ele vai separar umas portas USB, umas entradas de SATA. No caso, a entrada de SATA aqui é NVMe, tá? Então ele pega uma entrada NVMe e nesse mesmo... Aí ele vai separar uma NVMe, a placa de vídeo, mais USB e mais algumas coisas. Eu acho que até rede tá no meio aí. Tem até uma porta de rede aí, tá? Porque eu tenho duas placas de rede, né? No meu apartamento tem duas placas de rede. Aí uma fica atrelada nessa parte baixa, né, da placa-mãe, e o restante fica na parte alta, mais próxima do processador, que é onde o desempenho melhor fica, tá? E aí o que eu fiz? Eu inverti as placas, né? Então, enquanto a minha AMD estava na principal, ela estava o vídeo e o áudio da AMD estavam no mesmo IO-MMU, no mesmo grupo. Só que o que eu quero fazer o pass-through é a NVIDIA. E aí, para não passar esse grupo inteiro, eu troquei as placas, eu inverti. E aí eu deixei minha AMD nesse grupo aqui normal, o sistema operacional usa, tranquilo, né? E a NVIDIA eu deixei separada nesse outro grupo aqui, tá? E aí, ó, olha aqui ó, o código. Tá vendo esse código aqui, ó, 10DE 2487 e tal. Esse aqui é aquele mesmo parâmetro que tá lá no NixOS Configuration, tá? Ele tá aqui, ó. São esses códigos aqui, são os IDs, tá? Então você tem que pegar os IDs do grupo do MMO, todos eles, não pode faltar nenhum. Se faltar um, você não vai conseguir fazer. Ele vai dar erro, tá? Todo mundo que estiver no seu grupo de MMO que você escolheu, você tem que botar aqui separado por vírgula. Então, no caso aqui é o vídeo e o áudio, aí coloca de novo aqui embaixo o vídeo e o áudio, tá? Senão não dá certo, beleza? Feito isso, quando você fizer o reboot, o Linux, o seu host, ele não vai tentar fazer funcionar a sua placa de vídeo. Então, se você tiver um monitor conectado nela, vai ficar a tela preta, tá? Se antes ela conectava e virava um segundo monitor, não, agora ela vai virar uma tela preta. Você não vai conseguir usar essa placa de vídeo no seu sistema principal, beleza? Você só vai conseguir fazer ela por pass-through. Aí uma outra coisa que eu tive que arrumar aqui você tem necessariamente que instalar o EFI no seu libvirt, tá? A máquina virtual que você vai usar para fazer o pass-through, ela não pode usar BIOS, ela tem que usar EFI, tá? Eu não consegui fazer nenhum pass-through em máquina virtual com BIOS, tá? Eu só consegui fazer funcionar com EFI, beleza? Em nenhum lugar está escrito que não funciona, mas eu não consegui fazer funcionar. Talvez você use uma máquina virtual com BIOS e você consegue fazer o GPU pass-through, dá tudo certo. Eu tentei, não consegui, bati cabeça com isso, e aí quando eu desisti e fiz via EFI, eu consegui fazer. Tá? Mas não quer dizer que não dá para fazer com a BIOS, quer dizer que eu não consegui fazer. E aí, no caso do NixOS, quando você vai aqui no serviço de virtualização e você habilita o libvirt e tal, no QEMU você vai habilitar o Open Firmware, né? o OVMF, que é o sistema de EFI livre, né? Que o QEMU usa, e aí você pode escolher a versão que você quer usar. Se você usa uma versão customizada, não sei. Aí eu estou usando esse OMVF Full, que é o que o NixOS traz e ele funcionou super bem com o meu setup, beleza? Mas você tem que habilitar isso aqui na sua distro. Como é que você habilita isso na sua distro? Depende da sua distro, tá? Então eu vou dar um chute aqui, que se... Eu vou no Ubuntu aqui, vamos ver. Vou chutar, tá, gente? Imagino que deve ter um pacote. Agora eu tô no Ubuntu, né? Como vocês podem ver. As maravilhas do DistroBox. Então eu tô no Ubuntu aqui. apt search, OVMF. Vamos ver. Ó, o Ubuntu tem, tá vendo? Então você vai instalar, você vai fazer o setup do seu QEMU e você vai instalar o OVMF junto, tá? No Fedora, provavelmente é a mesma coisa, tá? No Fedora é a mesma coisa. Então eu vou entrar no Fedora aqui, tô no Fedora 36.
NF Search. Provavelmente é a mesma coisa. Deve ter um pacote específico para essa BIOS aí. Para que ele tá atualizando. A Fedora sempre com essas mania de não querer guardar cache. Eita, vai voar. Era só guardar o cache, mano. Não precisa invalidar o cache todo dia. Tá aqui. Ele tem aqui, ó. Algumas versões, inclusive, tem mais de uma versão, ó, tem várias versões. Assim como o NixOS também, assim como o Ubuntu também deve ter, tá? Mas é importante você instalar esse pacote para o seu QEMU poder ter a opção de subir a sua máquina virtual com um FI, que isso, pelo menos no meu caso, foi importante, tá? Beleza. A gente fez o ajuste na placa de vídeo, nos módulos, para ele não subir a placa de vídeo. A gente fez a instalação dos pacotes que faltaram no QEMU. Aí você você está liberado para subir sua máquina virtual, tá? Como é que eu fiz essa minha máquina virtual? Eu fui lá no site da Microsoft, baixei um Windows, né? Por exemplo. Baixei o Windows e fiz a instalação, tá? Aí eu fiz a instalação normal, beleza? Eu não botei os devices PCI na máquina virtual nem nada. Eu fiz a instalação normal, sem nenhum tipo de GPU pass-through, nada. Instalei tudo certinho, terminei a instalação. Aí, ó, derrubei a máquina e adicionei um novo hardware. Aí, na hora que você for adicionar um novo hardware, eu estou usando o Virtmanager, tá? Mas dá para você fazer isso no VirSH também. Se você vai fazer, eu não sei fazer. Eu faço pelo Virtmanager, tá? Aí você vai em dispositivo do hospedeiro, aí você procura NVIDIA aqui, né? Aí eu procurei por NVIDIA, tá aqui, ó. Lembrando, você tem que passar todos os devices que estiverem lá no grupo do MMU, tá? Se você escolheu passar a GPU mais a USB, mais isso aqui lá, você tem que pegar o ID de todo mundo e pegar um por um dessa lista aqui, beleza? Eu peguei só NVIDIA áudio e NVIDIA vídeo, que é o grupo que tem lá. Você clica aqui e manda adicionar, e aí eles vão aparecer aqui, ó, tá? Realmente ele reconheceu, ó, GeForce RTX 3060, e aqui é o vídeo, né? Definition Audio Controller, tal, que normalmente essas GPUs modernas elas têm um áudio embutido. Você passa esses dois. Isso não é o suficiente para ele subir. Porque o que vai acontecer? Ele vai. Aqui no Virt Manager, tá vendo? Ele tem essa janela, que é uma janela que é um preview da sua máquina virtual. Se ele subir esse preview da máquina virtual, o seu sistema ele vai rodar. A sua máquina virtual vai ser como se ela tivesse duas GPUs. Só que a prioritária é essa daí. Então, se você quer jogar, por exemplo, o jogo vai sair por aqui. E aí não vai ter desempenho. Não é isso que você quer rodar o seu jogo na NVIDIA, certo? Só que para a NVIDIA ser a primária, você tem que desativar esse cara aqui. Como é que você desativa esse maluco? Você tem que deletar todas as entradas de Spice que aparecerem na sua frente, tá? Então tudo que tiver Spice, você vai remover. Você vai vir aqui, ó, vídeo virtual, tá? O seu vídeo você vai colocar como virtual, você não vai habilitar o 3D Acceleration, isso daqui é para funcionar com Spice, tá? Se você habilitar isso aqui não vai subir. Você vai colocar seu vídeo como virtual, você vai remover todas as entradas de Spice que tiverem na sua configuração aqui. Para garantir, o ideal é você ir no seu XML, vem aqui no Visão Geral, XML, e aí você copia esse cara aqui para um editor de vídeo, para um editor de áudio, desculpa, um editor de texto. Você joga esse cara no editor de texto. Lá no editor de texto você vai falar Ctrl F Spice. Aí você achou uma entrada de Spice, você apaga, tá ligado? Apaga o negócio inteiro. Tá? Não pode ter nenhuma referência ao Spice aqui. Enquanto tiver uma referência de Spice, ou o GPU passivo não vai funcionar, ou ele vai reclamar que está faltando alguma coisa. Então você realmente tem que remover. Pela interface não dá para resolver isso, tá? Eu tentei pela interface, onde é que eu deleto, tal, não adianta. Tem coisa que tá nesse XML que não aparece na interface e ele não vai deixar você subir a configuração, tá? Então eu só consegui resolver quando eu deletei tudo que tinha de entrada de Spice que tinha aqui. Na entrada de áudio, peraí, vamos ver aqui, é importante. Tem um hotdog, o host, subsystem USB, normal, host deve subsystem USB, beleza. Coisas que são importantes que tem que ter na sua configuração, tá? Antes desse grupo do PCI aqui. A primeira coisa que você tem que ter certeza é que você subiu a máquina virtual com o EFI, tá? E aí, se você fez isso certinho, ele vai ter a entrada de EFI aqui. Se você não tem essa entrada de EFI aqui, é porque você está usando BIOS. Inclusive, ele vai te falar que você está usando BIOS aqui, se você não fizer essa parte corretamente. Aqui são os drivers, file, USB, PCI, PCI, SATA, Virtual Serial, Bridge. Tá vendo? Não tem nenhuma menção ao Spice aqui, tá? É tudo coisa de PCI, USB. Eu não encontrei aqui. Deixa eu copiar isso aqui para um editor de editor de texto. Cadê o Kate? Colar, tá aqui.
Esse aqui é o Kate, né? Botando, é que nem eu falei, mas é melhor botar no, porque esse editor do Virt Manager ele é meio ruim. Ctrl F, procura aqui por Spice, não pode ter nada, tá vendo? Não pode ter, se tiver, deleta a entrada inteira. Áudio, ó, tá aqui, ó. O áudio, ele vai estar marcado como Spice, tu bota None, tá? Vídeo, vai estar Type, Virt.io, beleza, aqui tá certo. E o que tem de preocupação é essas duas coisas. Áudio, vídeo, não pode ter nenhuma menção a Spice, aí ele vai subir. Só que isso não é suficiente para o Windows, tá? Que é o mais, o setup mais complicadinho é do Windows mesmo. Então assim, o meu Windows ele já está rodando aqui, só que ele não está dando preview no Virt Manager porque eu desliguei o Spice não funciona mais. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele está mandando vídeo só para a porta da placa de vídeo, tá? Você bota o HDMI lá e ele vai aparecer o Windows lá, tá? Então, a princípio, é como se fosse um segundo computador aqui em casa. Mas, eu botei, antes de fazer, antes de ligar tudo isso, eu botei um sistema de acesso remoto. Eu uso o No Machine aqui em casa, eu botei o No Machine lá no Windows, ele vai entrar lá e entrou, beleza. Inclusive, o Windows está pedindo para ativar ele aqui. Se você for usar o Windows, por favor, compre, tá? Não use o software pirata. Mas aqui para fins experimentais, eu baixei a ISO lá da site da Microsoft, não ativei, só botei ele aqui. E agora ele tá pedindo para mim, por favor, pelo amor de Deus, ativa aí, mano, paga nós. É basicamente isso. Então, esse Windows aqui, ele já tá com o. Ele já tá com. Ele já tá com a GPU, tá? Ele achou a GPU. Se você vir aqui no gerenciador de dispositivos, você vai ver que ele tá aqui, ó, NVIDIA, tá vendo? Na verdade, ele acha os dois vídeos, né? Ele acha o vídeo da Red Hat, que é o que o QEMU usa, por padrão, não dá para tirar, e ele usa o da NVIDIA, certo? O da NVIDIA é o primário que ele está usando. E qualquer outro dispositivo que você fizer o pass-through para ele vai funcionar também. Você pode passar porta USB, você pode passar um teclado, mouse, um fone de ouvido, um microfone, uma câmera, né? Eu já fiz isso, inclusive, funciona. Tem um delay, mas funciona relativamente bem, tá? Mas por aqui você tira a comprovação de que o adaptador de rede foi reconhecido. Se ele tiver com uma marca de atenção é porque o driver não tá correto. Então, assim, você fez o pass-through para o seu Windows, você tem que fazer duas coisas importantes. Primeira coisa importante, você vai lá no site da NVIDIA, tu vai lá no site da NVIDIA e vai baixar o driver da sua placa. Certo? Ou se você for usar uma AMD, fazendo pass-through na NVIDIA, você vai no site da AMD. Mas você vem aqui no site da NVIDIA, baixa o driver de vídeo da sua placa normal, instala como se não tivesse nada de diferente. O outro ponto que é importante, cara, e é importante mesmo, senão não vai funcionar, tá? De novo, não vai funcionar se você não fizer isso. Você tem que necessariamente baixar o... Sumiu. Aqui, ó. O VirtuWin e botar ele num CD virtual. Do que eu estou falando? Você vai baixar lá do site do Fedora, eu não estou brincando, VirtIOFS Windows Download. Ele vai te jogar, pelo menos ele me jogou, tá? Lá no site do Fedora, deixa eu achar aqui, Fedora People. Você vai baixar uma ISO. Você vai baixar a ISO com os drivers VFIO para o Windows, tá? Baixou essa ISO, você vai lá na sua máquina virtual, lá no Virt Manager, né? Deixa eu até voltar aqui, o Virt Manager. Ó, vem aqui no Virt Manager, aí você vem aqui, ó, opção CD-ROM, tá vendo? E aí você vai passar para ele o caminho para de onde você vai baixar. Isso é no host, tá? Não no Windows você vai fazer isso. Você vai lá no seu host, no seu Linux, você vai baixar essa ISO lá do site do Fedora. Você vai montar ela na sua máquina virtual e aí ela vai aparecer como drive D, sei lá. Ela vai aparecer como drive D aqui, tá? Apareceu como drive D, você manda install aqui, ó, VirtuWin Guest Tools. Você instala esse cara, ele vai instalar um monte de driver no seu Windows, né? E aí, a partir desse momento, o seu Windows ele vai ter um desempenho muito melhor como máquina virtual, tá? Porque ele vai estar usando os recursos do QEMU para acelerar as coisas dele, então ele vai parar de bater cabeça e vai fazer as coisas mais rápido, então o desempenho vai ser excelente. Que nem eu falei, cara, é praticamente nativo. Você sente. Eu particularmente não senti nenhuma diferença no desempenho. Em jogos, pelo menos, mas mesmo no uso normal do sistema, eu não vi nenhuma diferença. E aqui eu nem fui muito bacana, não, cara. Pra ser sincero com vocês, eu botei pouco recurso para essa máquina virtual aqui. Tá? Eu botei pouco recurso. A máquina virtual aqui, ela tá com 16 GB de memória, não é lá grande coisa.
E CPU, ela tá com uma CPU, acho que é quad-core. Não, é octa-core. Nossa, dual-core. É, ela tá com dual-core, tá? Então, esse Windows aqui tá com dual-core. Pra você ver né? Ela tá com dual-core, 16 GB de memória, porque memória é bom ter, mas ela tá com dual-core. Você pode botar mais memória, você pode botar mais processador se você quiser, não tem problema nenhum. Eu botei só dual-core por algum motivo, não sei também se faz sentido isso, acho que não faz. E aí o desempenho da máquina melhora bastante depois que você faz instala esses drivers, tá? Então é importante você instalar. Feito isso, aquele processo básico do Windows, manda ele rebootar. Na hora que ele rebootar, ele já vai subir a GPU, vai estar lá tudo acelerado com VFio, tá tudo certo lá também. E aí, um abraço, amigo. Você vai, ou você usa o seu Windows usando um remote desktop, ou você usa Anydesk, ou você usa no Machine. Você escolhe a ferramenta que você quiser, tá? Eu uso no Machine por teimosia, que não necessariamente ele é a melhor opção. E ele já vai rodar jogo, né? Porque você pode botar um joguinho, e como a GPU está conectada, vai funcionar, certo? Vai funcionar o seu joguinho. Se o seu objetivo for joguinho, você está feito aqui. Se você precisar passar o joystick para ele, por exemplo, você pode conectar o joystick na porta USB e passar via máquina, via Virt Manager, né? Você escolhe e aí ele vai detectar para você. Eu tive problemas em reconhecer esse controle aqui, que é um controle de Xbox. Por fio, eu não consegui fazer ele reconhecer, mas eu consegui fazer ele reconhecer por Bluetooth, tá? Eu coloquei um dongle Bluetooth, mandei o Windows, ó, reconhece esse dongle aí, e aí conectei o controle no dongle por Bluetooth, e aí no Bluetooth ele funcionou. Vamos lá. Ó, o jogo aqui ele vai funcionar como se fosse. Como se não houvesse amanhã, né? Ele vai funcionar bem. Só que tem um gargalo aqui. Para quem joga, tem um gargalo aqui, que é um gargalo que é importante, você não pode ignorar. Tá vendo que tá dando as falhas aqui? Ó? Isso aqui não é falha da GPU. Isso aqui é compressão, tá? O que acontece aqui é compressão. O vídeo ele tem que ser comprimido do lado do Windows e aí ele vai ser descomprimido do lado do host. Nesse processo você perde desempenho. Para jogo eu não recomendo você usar esse setup. Para jogo eu recomendo você usar o monitor direto. Você pega o monitor, conecta o monitor e usa ele no monitor dedicado para ele. E aí você não tem esse gargalo de ter que ficar comprimindo o vídeo e você não vai ter que ter esse gargalo de ficar comprimindo o vídeo enquanto você joga, né? Comprimindo e descomprimindo o vídeo enquanto você joga. Aí o desempenho vai ficar ruim, mas não tem muito o que fazer. Se você conecta o monitor direto, vai dar tudo certo. Você vai ter velocidade nativa. Esse jogo, por exemplo, ele dá 60 FPS, ele vai estar com 60 FPS liso, tá? Com gráfico no máximo. Eu não senti diferença dos jogos que eu testei, né? Eu não senti diferença do nativo, não. Tá? Qual que é o problema de você botar esse cara no monitor? O problema é que se você usa teclado e mouse no seu Linux, esse teclado e mouse ele está no seu Linux, ele não vai estar na sua máquina virtual de Windows. Entende? Não é que nem aqui que eu estou usando o Remote Desktop, eu estou usando o No Machine, e aí eu vou conseguir clicar na janela e entrar na máquina virtual. Não é assim que funciona, meu amigo. O barato aqui vai ser louco. Não tem muito o que fazer. É que eu tô pra fechar aqui, ele não deixa eu dar um Alt F4. Não tem muito o que fazer. Não é, na máquina virtual, tá vendo? Eu entro e saio da janela, normal, é só uma janela. Agora, se você está rodando um bagulho conectado direto no monitor, não é assim que funciona. Você precisa ter um jeito de chegar nesse sistema novo seu aí. Tem várias soluções. Você pode comprar um teclado da Dell, que é um teclado que se conecta em 3 máquinas ao mesmo tempo, por Bluetooth, né? Ela tem lá no teclado e no mouse, ela tem lá números 1, 2, 3, né? Um botãozinho para você trocar de setup. E aí você pode ligar esse teclado e mouse até em 3 máquinas diferentes. Você aperta o botão e ele troca o Bluetooth para outra máquina. Isso é fantástico, é uma coisa que eu gosto muito. Esse fone de ouvido aqui, por exemplo, ele se conecta com 2 devices ao mesmo tempo. Então eu consigo conectar no meu celular e no PC ao mesmo tempo. Isso é incrível. O fone de ouvido, outros fones de ouvido que eu tenho aqui têm a mesma tecnologia. Você conecta em mais de um lugar ao mesmo tempo. Agora, o teclado e mouse não é muito comum você achar isso aí, né? Pelo menos aqui no Brasil você não acha nunca. E é fantástico. Você tem um teclado e um mouse e você aperta um botão, você está conectado no notebook, você aperta outro botão, você está conectado no PC. E qual que é a estratégia? É você pegar um dongle USB Bluetooth, conecta numa porta USB, passa esse dongle para a máquina virtual, e aí, quando você estiver usando o seu Linux pelo USB
beleza? Pelo USB não, pelo Bluetooth. Tava usando. Aí você quer usar o do monitor externo, o outro monitor no tal Windows, você aperta uma tecla e ele muda o teclado e o mouse para o Windows, aí você consegue usar os dois ao mesmo tempo. Só que você não consegue arrastar janela, você não consegue arrastar arquivos, o copy and paste não funciona, né? Você não consegue copiar e colar entre uma máquina e outra, diferente daqui, ó, nesse esquema aqui do No Machine, por exemplo, eu consigo copiar um texto do meu Linux, copiar no meu Windows e tranquilo, né? Mesmo ele rodando nativo, rodando virtual, com GPU para estudar, eu consigo conectar e colar as coisas e realmente tem uma integração aí. Mas se você quer jogar, não adianta. Se quer jogar, você precisa conectar no motor externo lá. Para controlar, eu recomendo um software chamado Barrier, tá? Que é esse cara aqui. Nossa, essas duas CPUs estão fazendo falta aqui. Esse pouco de CPU que eu botei tá fazendo falta. A máquina tá torando aqui. Bom, ele não quer ir. Deixa eu. Nossa, por que tá tão lento, velho? Será que é só por causa disso? Bom, eu posso mostrar o do Linux também, não tem problema. Eu posso mostrar o do Linux, não tem problema. Ó, o Barrier é esse software aqui, ó. Tá? O que ele faz? Ele conecta, ele compartilha teclado e mouse com máquinas diferentes pela rede, tá? Então, o que acontece aqui? Quando você chega no canto, você pode configurar a sua máquina, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a Hydra, que é a minha máquina principal, a real, e eu tenho a Hydra VM. Então, significa o quê? Que a minha Hydra está aqui em cima, aqui embaixo está a Hydra VM. Quando eu pego meu mouse e arrasto ele aqui para baixo, não na janela do Windows, né? Mas na janela do meu sistema operacional, ele cai no Windows, tá? Então, assim, eu tô na minha janela aqui. Se eu pegar o meu mouse e arrastar ele para baixo até o final, ele vai aparecer aqui em cima no Windows, né? Deixa eu ligar ele que talvez fique um pouco mais claro, vocês vão entender. Deixa eu dar um start aqui. Ó, deu um start. Tá rodando. Beleza. Agora, ó, eu vou sair com o meu mouse aqui para lateral. Repara que meu mouse vai aparecer lá em cima já já. Ó, ele vai aparecer de cima. Ou não. Bom, alguma coisa dá errado. Acredite, funciona. É que o Windows tá travado aqui, velho. O Windows travou. Essa é a real. Por algum motivo que eu desconheço, o Windows travou, ele não está respondendo mais. Vou fechar esse contingente aqui. Vai que é isso. Deixa eu maximizar ele. Pronto, maximizou. Vamos arrumar essa resolução aqui também. Ó, repara que ele está com dois vídeos, tá vendo? Um deles é o da Red Hat que eu desliguei, tá? Tem que desligar, senão não vai funcionar. Cadê a resolução? Tem resolução? Vai deixar mexer na resolução? Vou voltar Full HD nativo, fica mais bonito. Beleza, vamos ver aqui se agora ele vai abrir. Ah, o Barrier não tá rodando. Vamos rodar o Barrier aqui. Tá, então aqui você configura ele e fala pra ele qual que é a máquina que ele tem que acessar. Beleza, acho que agora tá funcionando. Ele tá funcionando, só que o mouse do Barrier não tá aparecendo ele não tá aparecendo no Machine. A flechinha do mouse. Tá, eu imagino que esse comportamento é normal mesmo. Mas quando você usa o monitor, não tem esse problema. Quando você usa o monitor, ele vai aparecer a flechinha do mouse nativa mesmo, do Barrier. E aí você consegue usar, onde a flechinha do mouse estiver, o input do teclado vai funcionar. Então, mesmo que seja um outro sistema operacional em uma outra máquina na sua rede, ele vai funcionar. Eu usava o cara que deu origem ao Barrier, né? O Barrier ele é um fork do Synergy, né? Eu usava o Synergy entre o Mac e o Windows, né? Porque eu desenvolvia jogos. Porque eu tinha um Mac, que era onde eu desenvolvia a parte de design, gráfico e tal. E eu tinha o Windows, que era onde rodava as engines, né? Onde rodava o Unity, 3D, essa coisa toda. E aí eu usava só um teclado e um mouse, que era o teclado e mouse do Mac. E aí eu usava o Synergy para ir de uma máquina para outra. Quer dizer, eu tinha um iMac, que era o monitor, e aí no monitor do lado era o Linux. E aí o Linux era o Windows, né? E aí eu migrava de um sistema operacional para o outro. Era só ir no canto da janela, no canto da tela, né? Que ele já pulava para outro sistema operacional. E isso era super liso, porque era rede interna, então não tinha nenhum tipo de complicação. Aí o Synergy ele é baseado em software livre, aí ele virou software proprietário, aí a galera fechou o código, né? Eles lançaram uma versão nova onde só o core do sistema é open source, o restante da interface gráfica e tal é tudo proprietário. E aí a galera fez um fork que chamou de Barrier, tá? Que é esse cara aqui. Então você instala ele no seu Windows, configura ele como cliente, né? E no Linux você configura ele como servidor. Deixa eu ver se consigo deixar os dois juntos aqui, mas eu acho difícil. Ele não vai deixar. Mas eu consigo pelo menos olhar para. Não, não dá nem para olhar mais. Eu tenho que tirar do full screen para conseguir fazer isso.
Então, ó, eu consigo... A ideia aqui é a seguinte. Você configura um como server, tá? Então você bota aqui o seu host principal. Tu bota como server. Aí você marca aqui, ó, server. Aí você coloca configurar o servidor, que é você configurar a posição, né, das coisas. E aí o outro, o cliente, você vai colocar lá a mesma janela, né? Você tem que colocar o nome da máquina que ele mostrar aqui, ó. O nome da tela. É o mesmo nome que você tem que usar nessa configuração aqui, tá? Você usa o mesmo nome de tela. E aí, em tese, vai funcionar. Só que o Barrier, ele tem não sei se é um bug, não sei qual é o problema, que ele, por padrão, ele tenta usar uma chave, um certificado, para ele usar a criptografia na comunicação das duas máquinas. Eu tentei de todo jeito fazer isso funcionar, mas como, cara, tô em casa, não quero me preocupar com essas coisas, eu simplesmente vim aqui no Change Settings e desliguei o SSL da comunicação. Tá? Se você não quiser desligar, você tem que gerar os certificados e instalar os certificados em todas as máquinas que você vai usar o Barrier, tá? Ou você vem aqui e desliga o SSL. Desliga o SSL, ele vai se conectar na porta, vai funcionar lá e abraço, tá? Mas o ambiente que não é sua casa, eu recomendo, ou você vai usar um notebook que não é um notebook, você vai sair de casa com ele, né? Aí se é esse o caso, você, a chave SSL. Por favor, e lembra de ligar o seu firewall, tá? Então aqui em casa tem o firewall e tal, então qualquer coisa eu desligo o firewall aqui, tá tudo certo. Mas esse aqui é meu PCzão, ele não sai de casa. Essa máquina virtual tá no PCzão, então quer dizer, não é nem uma comunicação entre duas máquinas. Não, é a mesma máquina conversando com a mesma máquina, tá ligado? Por interface de rede virtual. Então, assim, os pacotes nem flutuam pela minha rede, eles ficam todos aqui dentro. É por isso que funciona. Então, assim, desliguei o SSL e deu tudo certo. Na dúvida, não conseguiu fazer alguma coisa funcionar, ele tem os logs, tá? Você pode vir aqui e show log, tá vendo? E aí ele te mostra os logs e ele vai te falar o que deu errado, se porventura algo deu errado. Ah, e deu problema na chave, ele vai te falar. Ah, o IP não está sendo alcançado, ele vai te falar. Ah, e a porta está inacessível, ele vai te falar, tá? E aí, com essas ferramentas todas, você consegue usar a sua máquina virtual de uma forma bem útil, né? Porque ela vai estar ligada no monitor real, né? Você coloca ali liga o HDMI na placa de vídeo lá e a saída de vídeo é a saída de vídeo sem nenhum tipo de lag, nenhum tipo de atraso. Aí fica faltando resolver só a questão do teclado e do mouse. Se você for jogar, tem a questão do controle. Lembrando que vai ter input lag, né? Porque são máquinas virtuais. Apesar do VFio resolver bastante desses lags, ainda tem um lag, é inevitável. Mas a maioria das pessoas não percebe, principalmente se você usa fio. Então, talvez você não perceba, mas se você for muito chato com isso, você não vai ter que usar, você não vai ficar usando o Linux com máquina virtual Windows fazendo GPU pass-through. Você vai usar a porra do Windows, certo? Vai ficar sofrendo à toa. E como é que funciona no meu Linux aqui? Mesma coisa, tá? Eu repeti esse mesmo processo no Linux, com a diferença do Linux que você não vai ter que instalar os drivers do VFO lá do Fedora, porque as distros Linux modernas, todas elas já vêm com esses drivers no kernel, tá? Então, na hora que o kernel perceber que ele está rodando numa máquina virtual, ele vai ativar e vai deixar disponível o VFio para o QEMU poder manipular. Então você não precisa fazer nenhuma instalação extra. E aí vai acontecer a mesma coisa, tá? O Linux ele vai reconhecer duas placas de vídeo normal, aí a NVIDIA vai estar lá por padrão. Eu vou ver se eu consigo ligar o Linux aqui, mas eu não vou dar certeza por um motivo muito besta. Esse esquema de GPU pass-through, ele está escrito isso em todos os manuais que você lê, vai estar escrito a mesma coisa. Você tem que reiniciar seu computador para fazer o GPU pass-through para outra máquina virtual. Tá? Então é um negócio que assim, às vezes funciona, às vezes não funciona. Quase sempre não funciona, tá? Quase sempre não funciona. Mas eu vou tentar aqui, aí se funcionar é lucro, se não funcionar, não funcionou. Tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Agora eu tenho que lembrar qual que é o Linux, velho. Eu não lembro qual que é. Será que é esse aqui? Não, esse aqui não é. Não tem GPU pass-through ali. Será que é esse? Vamos ver. Ó, pode ser esse aqui. Vamos ver se aqui. Ah, o vídeo está travado, então é esse aqui mesmo. Vamos esperar inicializar. Cadê o No Machine? O processo, quer dizer, você vai passar a GPU pass-through, toda aquela novela. Nossa, ele meteu um 800, 600 aqui como se não houvesse amanhã. O que está acontecendo aqui, irmão? Para de loucuragem. Algo de muito bizarro aconteceu aqui. Não sei se... Ah, agora foi.
Gente, esses negócios às vezes não funcionam direito. Ó, tá aqui. Esse aqui é um Linux, ele tá com uma GPU pass-through também. Eu coloquei o bagulho de vídeo por algum motivo. A compressão de vídeo no Linux ela é muito mais lenta do que no Windows, por exemplo. Eu acho que no Linux ela não tá usando a placa da NVIDIA para compactar os frames, né? E lá no Windows ele tá usando a própria placa de vídeo da NVIDIA para compactar os frames da transmissão remota. No Linux eu acho que isso não rola. Mas tá aqui normal. Aí quer ver? É o FAT das massas ali, ó. NVIDIA GeForce, tá? Essa é a GPU que ele tá usando. E realmente ele tá usando ela, tá? Se você olhar aqui, ó, barra NVIDIA tá aqui presente, né? Que é o dispositivo de texto que você usa para que os drivers usam para se comunicar. Então as ferramentas gráficas todas vão usar isso aqui. Se você pegar peraí. Se você pegar que ele tá, eu tô apertando a tecla Windows aqui, ele tá vazando pro meu desktop normal. O NVIDIA Access Server, ele tá aqui, tá vendo? Ele reconheceu, tá monitorando a temperatura, tudo certo. Então, assim, é um negócio que é meio bizarrão, né? Tipo, ele funciona, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes tem que rebutar a máquina. Trocar de uma máquina virtual para outra, ele para de responder nas duas. A GPU para de responder. Então, a questão é, a GPU para. Falando, pô, não tô. O sistema operacional retorna que a PCI Express parou de responder. E aí você tem que rebutar a máquina e aí a GPU volta. Então não é uma coisa prática de você ficar trocando de um sistema operacional para o outro, usando o GPU pass-through. Mas às vezes funciona. Então depende muito do seu fluxo de trabalho. Pode ser uma solução boa para você ou não. Para mim vai funcionar porque o meu objetivo é IA e Machine Learning, então tudo que eu preciso é esse Ubuntu aqui. Eu não preciso do Windows. O Windows é curiosidade legal, da hora, mas eu não preciso dela. Basta eu ter um Ubuntu com acesso à GPU e tá tudo certo. Uma alternativa que eu não usei, que eu poderia ter usado, mas eu não usei, era de deixar as duas GPUs mesmo. Deixa as duas GPUs lá. Não tem nenhum problema. O Linux ele lida muito bem com as duas opções, com as duas GPUs ao mesmo tempo. Ele vai carregar o drive da AMD e vai carregar o drive da NVIDIA e vai funcionar até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque algumas aplicações elas detectam que você está usando uma NVIDIA ou uma AMD, aí eles carregam bibliotecas mesa com específicas para lidar com um driver ou com outro driver. Então, alguns aplicativos lidam bem com essa coisa, outros não lidam tão bem, certo? Então, se você tem um aplicativo que lida com aceleração 3D de forma um pouco mais agressiva, provavelmente vai ser um problema para você. Porque ele vai tentar carregar, eu estou rodando uma AMD, ele vai tentar carregar o Mesa com o API AMD, não vai dar certo, mas enfim, esse que é o problema. Tá? Aí tem que ver o que você vai usar. Se não fosse esse cenário, eu provavelmente não teria me dado o trabalho de fazer esse esquema de GPU pass-through. Eu teria, não, deixa aí os aplicativos que briguem, e aí quando eu fizer um negócio que usa o CUDA, não tem problema nenhum, porque o CUDA ele vai procurar direto lá o barra dev NVIDIA 0, o CUDA procura aquele cara para trabalhar. Então mesmo que toda a interface gráfica esteja rodando por AMD, na hora que ele for fazer as computações, ele vai procurar NVIDIA que é o que eu preciso. Eu quero que a Nvidia faça as contas, mas eu quero que a AMD exiba os gráficos. É isso que eu quero, né? Tem um esquema de Docker específico para a Nvidia. Então, por exemplo, eu quero rodar um modelo de IA XYZ. E aí ele roda o container já com os drivers da Nvidia, com as bibliotecas da Nvidia, e aí ele já se conecta na sua GPU e sai usando. É só você deixar o container ter acesso à placa de vídeo e tá tudo certo. Até para isolar isso, eu imagino que você consiga isolar isso de alguma forma, porque aí os aplicativos gráficos não vão procurar NVIDIA para funcionar, mas quando você rodar aquele container, ele vai usar a GPU. Isso seria interessante também para mim, mas eu fiz alguns testes e não fui muito bem sucedido também. Tá? No final das contas, o que eu fiz que funcionou para mim foi fazer GPU pass-through, usar máquina virtual, o que para mim não é um problema. Tem muita gente que argumentou comigo, mas porra, mas é um desperdício de recurso de máquina. Eu falei, meu amigo, a minha máquina é uma máquina normal, certo? A minha máquina não é uma máquina normal. A minha máquina é uma máquina parrudaça e que, para mim, abrir mão de. Se eu quiser criar uma máquina virtual com 64 GB, cara, tô de boa, irmão, entendeu? Para mim não é um problema. O meu hardware, ele segura a ponta, entendeu? Então, máquina virtual para mim, ele na verdade é uma solução mais simples do que complicada na prática, porque eu não vou ter problema de falta de recurso.
Eu posso subir 12 máquinas virtuais aqui, eu tô de boa. É, mas isso não vale para todo mundo, né? Isso não vai valer para todo mundo, obviamente. Então, se você tem menos recursos, eu tenho só 32 gigas, tenho só 16 gigas, aí realmente é um problema. Usar máquina virtual pode ser um problema no seu cenário. Para mim não é, então eu nem, assim, eu comecei a ter muito trabalho com as outras coisas, já desencanei e fui para máquina virtual, que para mim é mais prático, porque eu consigo fazer snapshot da máquina virtual, consigo mover a máquina virtual de um lugar para o outro, se eu precisar. E tá tudo ali dentro, né? Tá tudo dentro daquela imagenzinha. Então, para mim é muito mais prático do que outras soluções que se integram mais com o meu sistema real, assim, digamos assim. Lembrando que eu uso o NixOS também, que é um complicador extra, porque às vezes as coisas não funcionam, mano. Às vezes o bagulho não funciona, não sei porquê. Dá uns problemas e aí você vai ver, não tá totalmente isolado. Eu vou dar um exemplo do que eu tô falando, tá? Porque tem o DistroBox, né? O DistroBox é um negócio legal pra caramba, certo? O DistroBox é inegável que é um treco muito legal. Tô aqui no Fedora, certo? Em teoria, eu tô rodando, é um container Podman, ou Docker, não sei o que ele tá usando aqui. É um container, né? O sistema do Fedora está dentro do container, enquanto o meu home é montado como volume ali dentro. Então, assim, em tese, eu não deveria ter acesso às coisas do NixOS aqui dentro, mas eu tenho, tá vendo? Tá aqui dentro, cara. Tá dentro do Fedora, não era pra estar aqui. Tá. E aí, isso me gera um problema mais sério ainda, porque, ó, olha aqui, ó, olha onde é que tá esse cara. Esse cara tá dentro da estrutura do Fedora. Então, assim, o Fedora, dentro do DistroBox, tá tendo acesso às minhas coisas do lado de fora. E isso não acontece, por exemplo, no meu Ubuntu. E assim, não é uma coisa não é uma coisa de propósito, não é o caso. Ah, não, ixi, o NixOS tá aqui também, então desencana, velho, tá tudo aqui. Eu achei que o Ubuntu estava um pouco melhor nisso, porque eu tentei rodar um negócio que no Fedora não funciona, porque ele tenta usar as bibliotecas do Nix, mas no Ubuntu funciona, por alguma razão. E aí, enfim, esse que é o problema. É difícil às vezes você conseguir isolar completamente, você tem que realmente ficar ali tunando o negócio para conseguir isolar completamente. E lembrando que o Nix, dependendo de como você instala o negócio, ele instala no seu home também. Então, ele tem lá uma Nix Store no meu home, e ela interfere no meu path. Então, às vezes, eu estou dentro do DistroBox, eu vou rodar um negócio, ele vai pegar do meu home e lá do Nix também. E aí quebra todos os binários. Então, assim, no final dos contos, o Nix ele não é muito legal nesse ponto, velho, porque ele mistura muitas coisas e não é trivial. E quando você começa a misturar binário, no caso do Nix é inútil, porque tudo é diferente lá, os LDD, e aí vai dar besteira, tá? Então, essa pra mim, VM funciona melhor. Na atual situação. E o NixOS é uma distro que resolve melhor a minha vida, né? Eu gosto muito do Nix, quero me aprofundar e melhorar e aprender a usar ele cada vez melhor, quero ficar melhor nele com a medida possível. E aí trocar de distro por causa disso eu acho uma bobagem, sendo que eu posso usar uma máquina virtual, que aí sim ela é completamente isolada e eu vou ter o mesmo desempenho se eu estivesse rodando nativo, porque eu tenho recursos, minha máquina tem recursos para conseguir garantir essa experiência bacana. Então, para mim, tanto faz, na real, né? Mas agora, meu, o jogo virou bonito, assim. O que eu precisava aprender a fazer agora, que eu não sei se vai dar para fazer nessa placa que eu tenho, tem um esquema de vGPU da NVIDIA, que dizem que só funciona nas NVIDIAs mais caras, mas que se você fizer dar umas cutucadas na firmware, você consegue fazer funcionar. E aí, com o esquema de vGPU, o jogo fica bem mais interessante. Por quê? Porque eu consigo subir um monte de máquina virtual, todo mundo com acesso ao CUDA, né? Você define ali qual que é a porção de GPU que você vai usar para cada máquina virtual, e aí cada uma vai ter seu desempenho de máquina virtual limitado ao que você configurou lá. E aí você não precisa ficar fazendo essa bruxaria do GPU pass-through, e é muito mais prático, muito mais fácil. Mas dizem que só funciona nas quadro tal da vida, ou se você mexer na firmware da sua GPU caseira, tá? Eu estou estudando para ver quem fez, como é que fez, se perdeu a placa, se não perdeu, como é que foi a questão de garantia, todo esse monte de pergunta que eu não tenho a resposta também. Eu estou esperando ver o que se evolui, né? De repente evolui a situação e opa, agora dá para fazer o vGPU na sua placa. Tá? Se eu puder usar vGPU, meu amigo, eu vou espalhar a máquina virtual para todo quanto é canto aqui. E vou usar só máquina virtual. Era essa a minha ideia. Inclusive, a minha ideia original, quando eu botei o Proxmox aqui, era que eu queria que tudo fosse máquina virtual. Eu queria editar vídeo numa máquina virtual, gravar vídeo, né? Só que na prática não fica tão bom, esse que é o problema. O input lag fica alto, o vídeo fica com atraso, o microfone fica com atraso, fica tudo com atraso.
E eu não consegui entender, não consegui resolver esse problema. Eu não sei se é uma característica da solução, enfim, tá? Um outro ponto importante, caso você queira fazer uma besteira dessa que eu fiz aqui, e a GPU, a CPU, elas estão esquentando mais? Como é que tá o esquema? Sim, tá? O meu gabinete está esquentando mais, tá? O meu gabinete é um gabinete todo feito para overclock. Então, assim, ele tem saída de ar, entrada de ar e ventoinha, water cooler, coisa toda. Ele todo feito para overclock, e esquentou, tá? Eu ganhei, assim, o interior da máquina aumentou a temperatura entre 5 graus e 10 graus. Ela está entre 5 e 10 graus mais quente do que o normal. No meu caso aqui, a AMD fica embaixo, a Nvidia fica em cima. Cara, entre as duas placas de vídeo fica um forno, um forno, cara. É insano como fica quente entre as duas placas, tá? Entre as duas placas fica insanamente quente. Elas têm um espaço de 2 ou 3 dedos entre uma e a outra. E aí a Nvidia jogando ar quente para fora, né? E a minha GPU, o gabinete jogando ar por todos os lados, tentando, né, tirar esse ar quente de dentro, mas ele não consegue fazer isso muito bem, não. O que eu não tentei fazer e eu não vou fazer é tentar estressar as duas placas de vídeo ao mesmo tempo, porque a minha fonte aguenta, é uma fonte de 850 watts, eu acho que ela aguenta, mas eu acho que a temperatura não vai aguentar. Acho que a temperatura interna do computador, ele não tanca as duas placas de vídeo no 100% ali. Quando eu boto a NVIDIA para moer, a máquina esquenta muito, muito, muito mesmo. Esquenta demais. Muito mais que o normal. Do que quando só tinha uma placa, né? E é isso, porque você tem uma placa de vídeo que já está sendo usada para exibir o vídeo, e você tem uma outra placa de vídeo que está sendo usada para computação ou para rodar jogo, ou sei lá que diabo que ela está fazendo. E aí esquenta demais mesmo. Aí assim, a minha solução térmica não suporta esse tipo de coisa, tá? Então, se você for fazer esse tipo de brincadeira, tenha em mente que temperatura é um problema que você vai ter daqui em diante. Por mais que você tenha uma fonte boa, é um problema. São duas GPUs, não tem o que fazer. Né? Esse caso de múltiplas GPUs, a galera indica usar a GPU com water cooler. Né? O ideal é você usar GPUs com water cooler. Só que eu não tenho condições de fazer isso aqui. Não tem kits genéricos de water cooler. Geralmente, solução de water cooler para GPU ou é para aquelas versões Titan, que é aquela versão de referência, aí o cara já tem o bloco lá específico, né? Ou é uma solução para uma marca ou para uma outra marca específica, que não é nenhuma dessas minhas aqui, né? Essa minha da Nvidia, que marca que é, gente? Eu acho que é uma Galax. É uma Galax. É uma RTX da Galax, tá? Então, quer dizer, não é exatamente uma placa muito. Não é um fabricante muito popular. Então, provavelmente eu não vou achar o bloco de water cooler para ela nem a pau. Então, não adianta, né? A outra, até talvez acho, porque a outra ela é um pouco mais famosinha, né? Que é da Asus. Agora, para Galaxy, eu acho muito difícil. Então, no final das contas, não vai resolver. E outra, não adianta eu botar o water cooler aqui, porque eu vou ventilar como esse negócio, cara. Eu já tô com o meu processador ferrado. Eu teria que fazer um esquema de water cooler custom, né? Igual aqueles lá que o J200 faz, né? Aí é uma grana que eu não tô disposto a gastar e eu não preciso disso, certo? Mas é isso, gente. Não sei se esse vídeo ajuda ou atrapalha. É relato da minha experiência, de como é que eu fiz as coisas aqui. Eu poderia ter. A solução possível também seria eu separar em dois computadores, né? Então, eu uso essa máquina com a RTX só para IA, e aí deixo ela só para acesso remoto mesmo, né? E enquanto isso, eu uso o notebook com o NixOS para trabalhar, para fazer minhas coisas. É uma solução que eu cogitei, né? Ou mesmo usar um Orange Pi desses aqui. Isso aqui é uma maquininha octa-core, 16 GB de RAM, então daria para usar. Ela liga em dois monitores, né? Na verdade, até mais de dois. Então dá para rodar múltiplo monitor e tal. Quer dizer, é uma máquina completa, daria para usar ela. Ela tem não sei se vai dar para ver aqui, mas ela tem um NVMe, tá vendo? Ela não usa cartão de memória, ela usa NVMe. Então é uma máquina que o I/O dela dá conta, CPU, processador, tá tudo certo. Eu poderia usar ela como máquina principal, acessando os modelos e fazendo a matemática usando essa outra máquina aqui. Daria para fazer também uma alternativa, né? Caralho, devia ter pensado nisso antes, velho. Mas não ia adiantar, ia ter que usar. Enfim, eu ia ter que usar a GTX do mesmo jeito. Se eu só tiver a RTX do mesmo jeito. Se eu só tivesse a RTX, talvez eu faria isso, porque entre usar o Linux com a NVIDIA e usar essa maquininha aqui como
como máquina principal, usar essa máquina como máquina principal é uma experiência mais interessante do que usar um Linux com NVIDIA, tá? Pelo menos nessa minha visão, minha opinião de quem usa AMD e Intel como vídeo, em geral, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo. Tô aqui enchendo a cara, como bom aristocrata que eu sou. E... Mas eu acho que eu falei tudo sim. Como eu disse, esse vídeo não era tutorial, era só pra mostrar mais ou menos o que eu fiz, pra documentar também o que eu fiz, que é importante, porque depois eu esqueço essa merda. E tem muita coisa assim, cara, eu segui uns 10 tutoriais na internet, em todos eles faltou alguma coisa, né? Que aí eu descobria no outro cara lá. Não teve jeito, eu tive que seguir vários para conseguir o resultado que eu queria. Agora, bora focar bora focar na inteligência artificial aí. Eu quero testar essas coisas. Estou caçando tempo para fazer isso, para poder fazer esse tipo de coisa. Mas a minha ideia é tentar dar uma guinada na minha eu quero acrescentar esse tipo de skill na minha carreira, tá? Eu quero, e se possível, trabalhar com isso. Oferecer projetos, enfim, usando machine learning, linguagem de aprendizagem de linguagem, deep learning no geral, a IA generativa, né? Eu usei essa placa para gerar algumas imagens já, mas ela não é uma placa muito boa. É uma placa, a placa mais barata da geração 30. Não tem uma placa mais barata que essa, né? Eu peguei ela porque ela tem 12 GB de memória, e memória é importante, memória de GPU é importante, né? Como ela tem 12 GB, foi um fator crucial para mim. E o desempenho dela não é tão diferente da 4060. A diferença da 4060 é que ela tem um gerador de frames que é bom para jogo, mas para o que eu quero fazer não faz tanta diferença. E a 4060 tem suporte AV1 nativo para decodificação e codificação de vídeo, o que para mim também não me interessa no momento. Então eu acabei pegando ela, tá? É uma placa simplesinha e tal. Mas a ideia é, a partir do momento que começar a pegar projetos, ou começar a ganhar dinheiro de alguma forma com projetos relacionados a IA, aí essa placa sai entre uma 3090 ou uma 4070, alguma coisa um pouquinho melhor, mais robusto. Só para título de curiosidade, ele leva mais ou menos uns 40 segundos para gerar umas 6 imagens no Stable Diffusion aqui. Tá? Ele demora mesmo. Sendo que numa 3090 eu vi um comparativo, demora 6 segundos, ele gera 6 imagens. É muito mais rápido. É ordem de grandeza. Não chega a ser ordem de grandeza, mas é várias vezes mais rápido do que essa que eu tenho aí. Mas assim, para aprendizado, treino e fazer MVP, tá bom, certo? Se um dia melhorar, e aí eu coloco uma placa de vídeo melhor, ou monto um setup específico para mexer com IA e tal. Conteúdo de IA no canal vai ter? Não sei, cara. Não tá nem tendo conteúdo no canal, não é mesmo? Então não sei, tá? Bom, eu queria os agradecimentos aí final do ano, feliz ano novo para todo mundo. O Hacker Linux, ele mandou umas mensagens para mim, eu fiquei bem emocionado e tal, porque e também com uma live de ano novo que eu fiz com o pessoal, de como o pessoal tem um carinho por esse canal, e eu queria responder à altura, tá? Mas no momento ainda não é possível eu conseguir voltar com o canal do jeito que eu gostaria, mas é, uma das mudanças que eu quero fazer, mas eu vou fazer um outro vídeo anunciando isso melhor. Eu queria deixar, eu preciso que esse canal deixe de ser um canal de review de distro. Eu preciso, porque esse é um assunto que não me interessa mais, né? Eu fiz uma autoanálise e eu percebi que esse é um assunto que não me interessa mais. É um negócio que não tenho tesão mais de ficar testando distro para ver, porque para mim, na minha visão, não tem mais novidade. As distros são todas iguais, é só review mais novo, não tem mais grandes novidades. Acho que a última grande novidade que a gente vai ver nisso daí é o Ubuntu virando distro imutável. E aí, provavelmente, em seguida, o Fedora vai virar o Silverblue. E não tem novidade nenhuma aí. É um negócio que, tipo, para mim não interessa muito também. O esquema do NixOS resolve mais minha vida do que um esquema de distro com container. Enfim, um dia talvez eu possa até aprofundar um pouco de por que que isso resolve mais a vida do que usar outra distro e usar um monte de container. Mas, enfim, um dia, quem sabe, eu faço esse vídeo. Mas é que tem algumas situações onde realmente o jeito que o NixOS funciona para mim funciona melhor. E eu me viro muito bem, cara. NixOS, um monte de VM, tô de boa. Tô usando até o Vagrant, velho. Até o Vagrant. O Vagrant é um linha de comando para VM também, que é bem legal. Porque a minha mentalidade é de desenvolvedor, não é DevOps, cara. Não é tanto DevOps. Vou subir o container com o negócio. Não, a mentalidade mais é desenvolvimento. Então, às vezes eu preciso ver o negócio funcionando por inteiro e futricar e não necessariamente jogar fora o estado e começar de novo. Não é essa minha pegada, não é exatamente essa. Mas enfim,
Aí vamos falando, tá? Vamos ver. Mas aí eu vou pensar direitinho como é que vai ser esse modelo, porque aí vai ser uma rebranding no canal também. Não vai deixar de chamar Distro Hopper, mas não vai ser um canal para review de distro, tá ligado? Eu acho que isso daí, eu acho que eu perdi o tesão de fazer. E tem um monte de gente fazendo, e muito mais tempo e paciência para fazer do que eu faço. Eu queria realmente entrar em coisas mais interessantes. Mas é assim, entrar em coisas mais interessantes dá mais trabalho de produzir. E aí fica aquela história, puta, eu vou lançar um vídeo por mês de algum assunto que eu quero, mas que não vai ter audiência, ou eu lanço um monte de vídeo de review de distro, aí vai ter audiência, mas eu não tô com muito saco para fazer, mas aí o canal cresce, e, enfim. Aí não dá para construir o público que eu quero construir, enfim, tá todo esse rolo. Mas eu tô pensando exatamente como é que eu vou fazer, mas o fato é que, meu, nesse um ano que o canal praticamente ficou abandonado, cara, entraram quase 2.000 inscritos, cara. Então, o canal tem o seu valor. Porque, cara, sem fazer vídeo, eu ganhei 2.000 inscritos quase. Alguma coisa a gente tá fazendo certo, beleza? Então é isso, gente. Caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, comenta. Eu juro que eu leio, não prometo responder, mas pelo menos eu vou ler, tá? Todos os comentários, marca o coraçãozinho, tudo que eu leio lá. E é isso. Então até o próximo vídeo. Falou.